pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Na alma, a certeza da vitória. Você precisa confiar que Deus vai vencer na sua vida. Você precisa confiar que por causa de Deus você vai vencer. Mesmo que essa vitória não seja nos parâmetros que você estabeleceu, ou não tenha a aparência que você achou que teria. Isso não importa, gente, isso é o de menos. O que importa é o resultado. E às vezes aquela vitória que a gente esperava pela força do orgulho, até como uma maneira de revanche e de vingança sobre outra pessoa, não é? Até quando a gente ouviu sobre fazer justiça, a gente rezou dizendo, eu quero justiça. Mas pode ser que a vitória que Deus tem para você, e bem provavelmente será, passe pelos caminhos da humildade, desfazendo os laços de inimizade, destruindo o mal por completo, e não só reparando uma situação. Tem situações que se resolvem assim, sem maiores prejuízos, como foi a do testemunho, mas quando se trata de pessoas, Deus não quer nos dar vitórias destruindo os nossos irmãos. Deus quer nos fazer vencer salvando a todos. E muitas vezes destruindo não o inimigo, mas destruindo a inimizade. Tenha confiança no Senhor, porque o Senhor lhe dará a vitória. Por isso, reza aqui esta palavra para nós agora. Senhor, dá-nos a vitória. E eu peço a Jesus neste momento de graça, que seja Ele mesmo, o Senhor vivo, a proclamar esta palavra. E esse salmo, que é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, que esse salmo agora proclamado seja uma intercessão em seu favor. Desfaça os laços com que o mal havia prendido a sua vida. Que esta palavra proclamada destrua toda armadilha diabólica, humanamente montada, maliciosamente. Que se desfaça agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todo laço que prendeu você na sua mente, nos seus afetos, até no seu físico. Senhor, nós te pedimos que pessoas que foram amaldiçoadas no seu corpo, no seu físico, e que estão sofrendo com enfermidades, com atrofias, com doenças inexplicáveis, sejam agora libertadas de toda palavra de maldição, por meio da tua santa palavra, que nos abençoa, esta palavra que, entrando pelos ouvidos daqueles que a recebem e que chega ao seu coração, não volta a ti sem produzir fruto. Por meio da tua palavra, salva-nos, Senhor. E por isso proclama sobre você o próprio Cristo. Ouça-te o Senhor no dia da provação. Proteja-te o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário te mande auxílio, e de Sião te sustente. Que Deus se lembre de todos os teus sacrifícios e aceite os teus holocaustos. Que Ele te conceda o que o teu coração deseja e dê sucesso a todo projeto teu, para podermos exultar pela tua vitória e desfraudar estandartes em nome de nosso Deus. Conceda-te o Senhor o quanto lhe pedes. Conceda-te o Senhor o quanto lhe pedes.
O que você está pedindo a Deus agora, que o Senhor te conceda. Pede a Deus. Diga ao Senhor o que você precisa agora. Porque Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, está conosco nesse momento de oração, ouvindo a sua súplica, acolhendo o seu pedido e dizendo amém. Jesus é o nosso amém diante de Deus. Jesus é o assim seja para toda salvação que repousa sobre nós. Pede ao Senhor. E eu lhe digo que o Senhor te conceda o quanto lhe pedes. E continua a palavra de Deus. Agora sei que o Senhor salva o seu consagrado. Respondeu-lhe do seu santo céu, com a força vitoriosa da sua mão direita. Uns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas nossa força está no nome do Senhor nosso Deus. Eles vão tropeçar e cair, mas nós ficaremos firmes em pé. Senhor, dá ao Rei a vitória. Atende-nos quando te invocamos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor para nós. O Senhor salva os que se reservam para Ele. Agora sei que o Senhor salva o seu consagrado. Por que está aí esse agora sei? Porque isso é uma coisa que a gente só aprende na prática. Por mais que alguém diga a você, Deus salva os que nele confiam, Deus salva os que lhe são fiéis, Deus salva os seus consagrados. Isso não passa de palavras até que a gente experimenta. E quando a gente experimenta, a gente diz, como Davi, agora eu sei, porque eu experimentei na minha carne a salvação que vem de Deus. Agora eu sei que o Senhor salva aqueles que Ele ungiu, aqueles que Ele consagrou. O Senhor salva os que se reservam para Ele. E aqui, quando se diz consagrado, está se falando de toda pessoa que foi entregue a Deus. E não tem consagração maior a Deus do que o nosso batismo. Toda consagração que nós fazemos no futuro deriva do nosso batismo. Inclusive, entre os cristãos, ninguém pode consagrar-se ao Senhor se antes não foi batizado. Porque o batismo é a grande consagração e a fonte da qual emana toda e qualquer outra consagração que a gente venha fazer. Na verdade, as outras consagrações nada mais são do que uma maneira de a gente aplicar e atualizar o nosso batismo segundo o ministério que Deus nos deu. Estou lhe dizendo que você é um consagrado a Deus. Porque o seu pai te batizou, porque sua mãe te batizou, porque você em algum momento procurou a graça do batismo. E se você não foi batizado de uma maneira toda especial, esta palavra é para você nesta manhã, porque você precisa, amigo querido, minha irmã querida, você precisa buscar esse selo de Deus, essa bênção de Deus, esse poder divino que exorciza todo o mal da nossa vida, que é o batismo. Eu tenho certeza que para muitos que não são batizados, a resposta que você está procurando é consagrar-se a Deus pelo batismo. Não espere os seus filhos crescer para você batizar. Não caia nessa tentação que foi plantada nos seus ouvidos e no seu coração pela boca de gente mal informada, mal resolvida e mal intencionada que diz para você, deixa o menino, deixa a menina, quando ele crescer, ele escolhe aquilo que ele vai ser. Não, você recebeu um patrimônio de fé. Você recebeu uma herança. E toda herança é uma responsabilidade.
Tem gente que pensa assim, eu estou louco para receber a minha herança, que é para eu viver bem, para eu gastar. Meu amigo, isso é quase um roubo. Porque a herança que nós recebemos dos nossos pais, ela deve servir para fortalecer, para melhorar a vida de toda a família. Então, quem recebe uma herança tem, no mínimo, a responsabilidade de passar a mesma adiante. No mínimo. Porque o certo não é nem passar a mesma coisa, é aumentar ela um pouquinho e passar mais. E assim vai melhorando a vida de toda a família. Se a gente faz isso com patrimônio material, dinheiro, casas, carro, essas coisas, imagine com a sua herança da fé. É um direito do seu filho receber o patrimônio da fé que foi entregue a você. E o Senhor diz, na sua palavra, que Ele salva aquelas pessoas que se reservaram para Ele, que fazem tudo para Deus, que fazem tudo com Deus e para Deus. E eu digo que isso muda completamente a dinâmica da vida da gente. Isso é entender o que é Jesus Cristo ser o nosso Senhor. E foi quando eu passei a viver assim em todas as situações da minha vida, que a minha vida verdadeiramente mudou. Quando é que foi que isso aconteceu? Eu vivia a minha fé como todo mundo vive. Vivia um catolicismo muitas vezes da boca para fora, apenas de ritos dominicais, que são importantíssimos. Mas para mim bastava ir à igreja ao domingo, fazer a primeira Eucaristia. É muita coisa, claro que é. Mas, gente, nós colocamos a perder isso se nós vivemos um catolicismo, uma fé de periferia, na qual Jesus não ocupa o centro da nossa vida. E quando eu tive meu encontro pessoal com Deus, eu continuei fazendo as coisas que eu precisava fazer. Mas uma coisa mudou. Tudo que eu fazia agora com Deus e para Deus. Os meus trabalhos, os meus estudos, os meus relacionamentos, as decisões que eu ia tomar, tudo eu queria fazer com Deus. E ainda hoje assim, eu não quero estar em nada que Deus não queira que eu esteja. Eu não quero estar em lugar algum que para estar ali eu tenha que sair da presença de Deus. Prefiro morrer. É melhor morrer do que a gente perder a Deus. Então é tudo fazer com Deus. O que você faz no seu dia? Você é esposa, você é marido, você é filho, você é pai, você trabalha, você se alegra, você se diverte, você se encontra com seus amigos. Tem nada disso que você precisa deixar de fazer, mas faça com Deus. E faça para Deus, que você vai ver que isso não só vai preservar o que você tem, mas ainda vai multiplicar o que é bom na sua vida. E a consagração é uma coisa muito séria, viu, gente? Inclusive, aquela consagração que a gente faz mais tarde, com base no nosso batismo. Como há muito... eu tenho que dizer que é muito tempo, porque a maior parte da minha vida foi dentro da espiritualidade. Né? Até os meus 14 anos de idade, eu vivi ali, um católico de carteirinha, né? Mas a partir dos meus 14 anos de idade, eu de verdade assumi Jesus na minha vida. E passei a me preocupar com as pessoas, a rezar pelas pessoas e a entender que existe uma verdadeira batalha espiritual. E por causa dessa batalha, muitas vezes eu estudei sobre libertação, sobre exorcismo. Muitas vezes eu rezei por pessoas que estavam oprimidas. E eu fui aprendendo com aqueles que vieram antes de mim, inclusive muito melhores do que eu. E uma das coisas que eu aprendi com um exorcista, chamado Padre Gabriel Amorte, ele dizia: as pessoas não têm ideia do poder que tem uma consagração a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. E ele dizia: no meu ministério, muitas vezes eu fui preservado e salvo por ter sido consagrado a Deus pelas mãos de Maria.
Sabe aquela consagração que a gente faz a Nossa Senhora? Na verdade, nunca é a ela, mas pelas mãos dela a Deus. O que é que quando a gente diz eu sou consagrado a Nossa Senhora? Eu estou me entregando aos cuidados dela. Eu me abandono nas mãos desta mãe, que não me prende nela mesma, ela sempre me leva a Jesus. E esse padre, ele dizia, se as mães soubessem o que é uma consagração a Nossa Senhora, elas não perderiam tempo e consagrariam os seus filhos a Nossa Senhora. E essa consagração seria para eles salvação, ajuda, proteção, libertação. Esse ano nós vamos ter em Fátima novamente o Congresso Mariano, ali pela obra de Maria. Não é? E se você tiver oportunidade, vá e faça. Não é? E conversando ali com o fundador da obra de Maria, o Gilberto, esse ano uma coisa muito interessante e importante vai acontecer nesse Congresso Mariano. Então você que costuma rezar, você que pede a ajuda de Nossa Senhora, você que quer fazer essa consagração da sua casa, da sua família a Deus, dos seus filhos a Deus, por que não fazê-la no altar do mundo que é Fátima? Por que não fazê-la aos pés de Nossa Senhora? Então, no final da tarde do sábado, no Congresso Mariano que vai ter esse ano em Fátima, haverá, conduzida por um sacerdote, esse momento oficial de consagração da sua família, dos seus filhos, daqueles que estão sob a sua autoridade. Porque nós podemos consagrar os nossos filhos a Deus. Podemos consagrar a nossa família a Deus, o nosso matrimônio a Deus. Tem pessoas que a gente não tem autoridade para consagrar. Mas tem pessoas que estão sob a nossa autoridade espiritual para consagrá-las. E ali naquele momento de oração, nós vamos assinar esse termo de consagração dos nossos a Deus pelas mãos de Maria. Na missa, sabe? Acompanhado por um sacerdote. E depois de um momento de adoração ao Senhor e de súplica pelos nossos, nós iremos em procissão até a capelinha, até o lugar da aparição, entregar ali esse documento aos pés de Nossa Senhora. Por causa da importância que nós entendemos o que é uma consagração a Deus pelas mãos da Virgem Maria, aquela que os cristãos chamam de onipotência suplicante. O que é uma onipotência suplicante? Aquela que tudo pode enquanto pede. O que Maria pede, Deus lhe concede. Porque ela nada pede que está contra a vontade de Deus. Quem que não quer ter essa aliada ao seu lado? Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu estava com 14 anos, eu participava de um grupo de oração. E eu vi um episódio desses de libertação e de exorcismo que acontece na Bíblia, pessoalmente. Tem muita gente que acha que não acontece. E eu vi uma senhora oprimida, sendo carregada. E aquele mal que tinha tomado conta dela, gritava por meio dela. Eu não pude destruí-la, eu não pude matá-la. Porque ela foi se consagrar àquela mulher, Nossa Senhora. E dizia, como eu posso cumprir a minha missão de destruí-la se ela não solta esse terço, se ela está sempre rezando? Meu amigo, a coisa não é brincadeira. Então eu digo a você, consagre a sua família a Deus, consagre os seus filhos a Deus. O Senhor salva aqueles que se entregam nas mãos dele. Que alegria para nós saber disso. Que felicidade, o Senhor salva o seu consagrado. E se nós sabemos disso, nós precisamos consagrar o nosso dia, consagrar os nossos trabalhos, consagrar os nossos pensamentos, consagrar os nossos sentimentos, consagrar as nossas intenções. O que é você consagrar? É você tornar sagrado, é você tornar santo. É você reservar esse dia para Deus e dizer, o que não for de Deus, eu não aceito nesse meu dia, eu não quero. Não quero tomar parte em nada que não venha de Deus, em nada que não seja de Deus. Não é assim com você? Porque comigo passou a ser assim, não era.
passou a ser assim. Desde quando, Márcio? Desde que eu pude dizer como Davi, agora eu sei que Deus salva aqueles que se entregam a Ele. Consagrar significa você, tudo que fizer, fazer para o Senhor. E qual é a consequência prática disso na vida da gente? No dia da provação, o Senhor te protegerá. Porque a provação chega para todo mundo. Olha, eu sou fruto de inúmeros milagres. Se eu estou vivo, é porque Deus me mantém vivo. Em quantas situações eu já partilhei aqui com os meus irmãos que a minha vida era para ter sido suprimida. Mas na hora da provação, na hora da tentação, do mal iminente, ali estava o Senhor em meu favor para me libertar e para me livrar. Isso não é um privilégio meu. Isso é uma promessa de Deus para todos, para você. Você aceitaria ficar fora dessa promessa? Nunca! No dia da provação, te garante a palavra de Deus. O Senhor te protegerá, mandará ajuda, mandará o socorro. Ele te sustentará e mandará o suficiente para que você permaneça firme. Porque o Senhor não nos tira da luta. Vou até pedir a Paula para poder pegar de novo aqui esta passagem, olha, de Santo Agostinho, em que ele diz, entrega-te a Deus. Podemos mudar aqui sem prejudicar em nada o que Santo Agostinho falou. Em vez do entrega-te a Deus, pode colocar, consagra-te a Deus. Entrega-te a Deus e não temas. Se você se pôs nas mãos de Deus e aceita ir conforme Ele te conduz, não tenha medo, não temas, porque se Ele te coloca na luta, certamente não te deixará para que caias. Se Deus te coloca na luta, você não vai cair, porque Ele não vai te deixar, porque se entregou a Deus, porque a Ele se confiou, Ele vai te conduzir em todos os seus projetos. E diz aqui a palavra, e serás bem-sucedido, e terás êxito em todo projeto seu. Quando você tem essa certeza, você não tem medo de se entregar, se enfiar num projeto. Se você acredita que esse projeto vem de Deus, porque de um jeito ou de outro dá certo. Até quando dá errado, dá certo. Porque tem coisas que dão errado na vida da gente para nos arremeterem para coisas maiores. Sabe, tem gente que acumula fracassos, eu acumulo experiências. Sabe? Porque o fracasso ele acontece na medida em que você se entrega, que você desiste. Qual é a diferença entre um fracasso e uma experiência? É que no fracasso você se deixa desanimar, derrotar e você para ali no caminho. E a experiência é quando você usa o que você vivenciou e que de repente não te levou ao seu objetivo como um degrau para você chegar mais perto daquilo que você precisa alcançar. Você precisa dar o passo para o próximo degrau. Fracasso é permanecer nesse degrau. Dá o passo. Vai para frente, avança, sobe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque até aquilo que aparentemente é um fracasso, é porque Deus não quer que a gente pare ali. Por que não deu certo como a gente esperava? Porque ali não está a nossa meta, aquele não é o nosso objetivo. Deus tem algo maior para você. Você pode até se contentar com pouco, mas Deus não se contenta com pouco para a sua vida. Ele quer muito, Ele quer tudo para você. Então se permita conduzir por Deus. O Senhor conhece os desejos do seu coração. Ele diz aqui que conhece o íntimo de nós. Que o Senhor te conceda o que o teu coração deseja. Olha, essa é uma oração que nós podemos fazer por qualquer pessoa, sem a gente precisar saber o que está dentro do coração dela. Eu não sei o que está dentro do seu coração, mas Deus sabe. Você não sabe o que está dentro do meu coração, mas que Deus sabe. Que bênção a gente poder dizer
que Deus te conceda os desejos do teu coração e dê êxito a todo bom projeto, não mal, bom projeto teu. Por que a gente pode rezar assim? Porque Deus conhece os desejos do seu coração. Mas e você? Você conhece qual é o desejo do coração de Deus para este dia de hoje? Por isso que a gente tem que fazer escola, minha gente. Por isso que, que alegria quando a gente pode colocar nas mãos das pessoas um livro como esse, 40 dias na presença do Senhor. Porque a gente nesses 40 dias vai ter a oportunidade de aprender a descobrir qual é o desejo do coração de Deus para esse nosso dia de hoje. E a gente vai parar nos 40 dias? Não, depois a gente continua. Mas esses 40 dias vão ser para nós uma escola. Vai ser se colocar com Jesus na intimidade. Até a capa do livro é Jesus caminhando num deserto, porque duas coisas aconteciam no deserto. O deserto era o lugar da desolação, o deserto era o lugar onde os demônios tentavam as pessoas, era assim que o povo de Deus vinha. Mas toda vez que Deus queria falar com alguém na intimidade, a sós, Ele conduzia para o deserto, porque o deserto é também o lugar do encontro com Deus. Por que no deserto o diabo nos ataca e multiplica as tentações sobre nós? Porque ele sabe que quando nós somos libertos de todas as distrações, porque no deserto não tem muita coisa que você se distrai, né? Nós visitamos o Monte Sinai, gente, você não vê uma plantinha, é pedra para tudo enquanto é lado. É tanta pedra que o povo que foi com a gente, os peregrinos, começaram a catar as pedras, jogar pedra, não tinha o que fazer. Jogava pedra para lá, jogava pedra para cá, de repente os beduínos vieram, não, tem beduíno, a gente não via. Mas no meio daquele deserto, tinha gente que morava ali, tinha gente que estava numa grutinha e tal, de repente você joga a pedra, a pessoa sai, toma ali uma pedrada. Então, não é um lugar abandonado, mas realmente não tem muitas distrações. E o demônio, sabendo disso, ele quer encher as pessoas de tentação, porque é a oportunidade no deserto de Deus falar ao coração dela. Gente, se nós soubéssemos o que é ouvir a voz de Deus no momento de oração, nós íamos entender que todos esses filmes, essas novelas românticas, não chegam nem aos pés do que é o amor que você experimenta naquela hora. Por isso que tem pessoas que depois que experimentam o amor de Deus, trocam tudo por Ele. Trocam tudo. Qualquer outro amor. Porque preenche, porque livra, porque nos cura, porque nos restaura, porque traz à tona o pior de nós para nos libertar e curar, mas o melhor de nós que estava escondido dentro da nossa alma. Então, a nossa vitória está em que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. É estar dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus é estar na graça de Deus. Estar na graça de Deus é a única coisa que faz a vida da gente ter graça. Estar na graça de Deus é a verdadeira felicidade. Você nunca na sua vida vai conseguir ser verdadeiramente feliz estando fora da graça de Deus. Então, qual é a sua vitória? Nós que rezamos pedindo, Senhor, dá-nos a vitória. A nossa vitória está em que se cumpra a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o que Deus quer para você é a sua salvação, a sua libertação, a libertação dos seus. É estar dentro da vontade de Deus, é revestir-se de Cristo, das intenções de Jesus, dos pensamentos de Jesus, dos sentimentos de Jesus. Isso vai nos conceder tudo o que nós pedirmos, se estiver em conformidade com Cristo. Então, qual é o segredo para que Deus conceda tudo que o meu coração deseja? Se as minhas intenções estiverem em comunhão com as intenções de Jesus, se os meus pensamentos forem como os pensamentos de Jesus, se as minhas intenções, os meus sentimentos forem como os de Jesus,
Aí você poderá se alegrar. Aí você vai poder exultar. Porque os que confiam nos poderes humanos, diz aqui a palavra de Deus, tropeçam e caem. Olha aqui, ó, versículo 9. Eles vão tropeçar e cair. Eles quem? Os que confiam nos carros e nos cavalos. Por que nos carros e nos cavalos? Carros de guerra. Cavalos de combate. Aqueles que acreditam, que constroem, que conseguem as suas vitórias pela força do braço, tomando com a violência. O que diz a palavra de Deus? No meio dos seus projetos eles tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor, de pé, permanecem firmes. Diga: Senhor, eu preciso permanecer firme e de pé. Senhor, eu preciso Senhor, os que confiam em Ti renovam as suas forças. Renova a minha força nesta manhã. Todo batizado, meu querido, é um consagrado, mas é na oração que o Espírito Santo renova, que Ele faz brilhar essa consagração. Rezar é você mergulhar na luz de Deus. É você deixar a sua vontade se abrasar, pegar fogo, se inflamar no amor de Deus. E isso, eu garanto para você, é de longe o melhor jeito de exorcizar da sua vida as confusões, esses erros que nos confundem e nos atormentam, e esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que não nos faz bem, ideias, lembranças, sentimentos, intenções. A oração, ela é como uma ducha da graça de Deus, que tira as sujeiras da alma, que refresca o coração, que apaga aquele fogo maldito, sabe? Quando o coração está inflamado, afogueado pelo desejo de fazer pecado. É essa água viva que dá força para que os seus bons propósitos, para que os seus desejos, para que os seus sonhos, os seus bons projetos tenham força para brotar e para crescer. Contudo, o que eu mais recomendo a você é que você reze com a alma e com o coração. Você entendeu o porquê da gente propor para você fazer essa caminhada junto? Me permita ler aqui só esse trechinho e vamos rezar um pouco. Diz assim, olha: Deus sempre nos conduz ao deserto quando chega a hora de nos libertar. Então diga-lhe de algum modo, com um gesto, com uma palavra, com um suspiro, com uma lágrima, que você o quer em sua vida ainda mais. Diga ao Senhor que ao lado dele você está pronto para lutar até o fim sem jamais desistir. Você aceita? Está aqui no livro essa pergunta. Você aceita que o Senhor o conduza neste caminho de purificação e vida nova? Você realmente quer que Ele retire tudo aquilo que atrapalha a sua vida, bem como o pecado que o oprime? Então diga-lhe isso com as suas palavras e escreva-as nas próximas linhas. Aí tem aqui as linhas para que você possa escrever. Pedindo que Ele venha ser seu libertador pessoal e diga-lhe do que quer que Ele livre você.